O tanque de batalha brasileiro Osório. No início da década de 1980, a empresa brasileira Ingesa iniciou seu projeto para produzir um moderno tanque de batalha principal, MBT, tendo em vista tanto o mercado externo quanto os interesses do Exército Brasileiro. Durante décadas, o Exército Brasileiro confiou em empreendimentos de compras estrangeiras que resultaram em grande parte na saída de estoques de tanques americanos. A Ingesa foi fundada em 1963 com foco principal em veículos militares e acabou produzindo uma longa linha de plataformas blindadas leves, veículos utilitários e caminhões de nível militar. A Ingesa depositou suas esperanças no projeto, desenvolvimento e produção final de um sistema MBT totalmente brasileiro. O projeto do novo MBT começou em 1982 e prosseguiu em 1986 sob a designação de ET-1 Osório. Tornou-se um projeto de combate convencional para os padrões ocidentais modernos, apresentando um peso operacional de 43 toneladas, uma tripulação de 4 homens e um canhão principal de cano liso de 120 mm. Dimensionalmente o ET-1 ostentava um comprimento de 10 metros com largura de 3,26 metros e altura de 2,37 metros. A tripulação era composta pelo motorista, no casco dianteiro, e pelo comandante, carregador e artilheiro, residentes na torre. A armadura foi desenvolvida a partir de uma fórmula de alumínio, aço, carbono, cerâmica destinada a proteger os componentes vitais da máquina contra as ameaças do então moderno campo de batalha. A energia foi fornecida por meio de um motor diesel de 12 cilindros com 1.100 cavalos de potência. O Osório podia chegar a 70 km por hora em terreno plano e 45 km por hora em terrenos acidentados, e tinha um alcance operacional de 550 km. O sistema de suspensão foi projetado em torno de um arranjo hidropneumático amarrado às 6 rodas com pneus duplos para melhorar o deslocamento através do país. A roda dentada estava na parte traseira do sistema de esteira com a roda intermediária na frente. A armadura da saia lateral protegia as partes superiores críticas dos trilhos. No geral, um design excelente para os padrões modernos. O armamento primário do protótipo era o canhão principal estriado L-52L7 de origem britânica. Como era prática comum, e ainda continua sendo, uma metralhadora pesada Browning M2HB de 12,7 mm foi instalada no topo da torre para conter a ameaça representada por aeronaves de ataque voando baixo, como helicópteros, e veículos blindados leves. Embora não utilize uma montagem de metralhadora coaxial de 7,62 mm, o ET-1 colocou em campo uma segunda metralhadora pesada de 12,7 mm na posição coaxial. 12 descarregadores de granadas de fumaça foram instalados ao longo das laterais da torre traseira, em 2 bancos de 6. Conheça o e-book Tudo o que você precisa saber sobre geopolítica. Link na descrição deste vídeo. O ET-1 surgiu como um protótipo inicial em 1985. O exército saudita provou ser a única parte verdadeiramente interessada na época e testou com sucesso o sistema brasileiro contra competidores poderosos, como o americano M1 Abrams e o britânico Challenger 1. O ET-1 provou ser uma máquina capaz, com poder de fogo, desempenho e recursos de sobrevivência exigidos em um design totalmente moderno, também com o custo desejado. No entanto, a relação saudita com os Estados Unidos, e a invasão do vizinho Kuwait pelo Iraque, 1990, levou o governo saudita a continuar a sua relação permanente com os americanos, e assim, o M1 Abrams foi selecionado como o MBT oficial da Arábia Saudita. Este acontecimento foi um golpe decisivo para o programa ET-1 e, embora um segundo protótipo tenha sido concluído, este com o canhão principal francês Giat 120 mm de cano liso, o projeto acabou caindo em desuso. Como o M1 Abrams deu excelente conta de si mesmo no cenário mundial na Guerra do Golfo Pérsico, 1991, a empresa Ingesa faliu em 1993. Os 2 protótipos foram entregues ao Exército Brasileiro para posterior análise, embora o tanque fosse, agora e para sempre, destinado a nunca ver a luz da produção em série. O Exército Brasileiro é hoje composto por 378 MBTS Leopard 1 ex-belgas ex-alemães, versões 1A1 e 1A5, 128 e 250 respectivamente, com 91 MBTS ex-americanos M60 Patton.
Os M60 foram aposentados, enquanto o Exército Brasileiro tenta modernizar seu inventário. Bem, a gente segue pesquisando sobre os temas de geopolítica e defesa. Para não perder nenhum vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.